Senador, o texto aprovado na CCJ da regulamentação da reforma tributária precisa de ajustes? Sim, na prática houve um avanço, né? O relator acatou mais de 600 emendas, ontem à noite acatou mais umas 20 emendas, mas é um sinal de que realmente a coisa não estava boa e continua ainda com muitos problemas. O governo não fez o que deveria fazer. A emenda constitucional que nós aprovamos, ela dá 90 dias para o governo encaminhar aqui a desoneração da folha, porque é esse projeto que vai compensar o impacto no serviço. A reforma tributária está comprometendo muito as empresas prestadoras de serviços, seja profissionais liberais, seja prestação de serviços, não é, de mão de obra, qualquer prestador de serviço está pagando um preço muito alto. A forma de compensar era a desoneração. Vai fazer um ano e o governo não encaminhou ainda. Então a gente precisa realmente tratar essa reforma tributária no global, né? Daqui a pouco vem imposto de renda, vem patrimônio, e aí a gente já está com um índice altíssimo. Vai ser a maior carga tributária do mundo, o maior IVA do mundo vai ser esse. E aí depois ainda vem questão de dividendos, de imposto de renda, não dá. Então, por mais que tenha sido acatadas as emendas, e eu participei de 22 audiências que nós fizemos, né? Eu mesmo fui o que mais contribuí com emendas, e o relator prestigiou isso, mas não é suficiente para ter um texto que seja confiável. O senhor acha que o setor de serviços é um dos mais prejudicados? Não tenho dúvida, além das pequenas e microempresas. Nós temos o Simples, 90%, mais de 90% das empresas estão no Simples e elas poderão sim ter um impacto muito ruim. Mesmo com essa proposta já aprovada pela CCJ e agora estando no plenário, o senhor acha que isso pode ser ajustado no plenário ainda hoje ou vai ficar para a Câmara? Não tem como ajustar a questão das microempresas como deveria, porque a emenda constitucional não permite colocar mais incentivo, não é? Então isso acaba dificultando. Então teria que ser uma nova emenda constitucional para realmente reverter esse prejuízo do Simples. Senador, semana que vem, ficou para semana que vem o orçamento, o governo quer votar pacote de corte de gastos. Você acha que dá tempo disso tudo ainda? A gente está correndo contra o relógio. Acho muito difícil, o governo está sem articulação, não é? Houve um atraso no encaminhamento do pacote fiscal aqui, não é? Isso não tem a mínima condição de vir para passar na Câmara e depois ainda vir para cá, não tem jeito, não tem a mínima chance de passar agora ainda nessa legislatura. O orçamento está dependendo de fato da liberação das emendas, os parlamentares lá não vão votar isso se não realmente liberar as emendas, não é, que o governo também está segurando isso juntamente com o Supremo, não é? Exageraram na dose, não é? Acho que deveria ter sido bloqueada apenas as emendas que não tinha transparência, emenda de comissão, mas não emenda individual e de bancada como foi feito. Então acho que isso vai prejudicar realmente o avanço na questão do orçamento. Muito obrigada pela entrevista, senador. Senador Amin, hoje nós vamos votar ali no plenário do Senado a regulamentação da reforma tributária, depois de quase 8 horas de discussões na CCJ. O que o senhor achou do texto que saiu da CCJ e chega agora no plenário? Olha, nós estamos tentando aperfeiçoar, mas sempre fica uma nuvem de preocupação quanto à carga tributária que será aplicada sobre aqueles que não estão, aqueles setores que não estão na chamada excepcionalidade. De forma que houve uma evolução e eu acredito que hoje nós temos condições de tomar uma decisão devolvendo à Câmara dos Deputados a tarefa de complementar esses aperfeiçoamentos. Eu acho que vai ser votada a regulamentação da reforma tributária e continuaremos pesquisando os efeitos dessas decisões na economia brasileira. Senador, há algumas reclamações de alguns senadores com relação, por exemplo, à isenção, à redução de impostos para armas e munições, e isso acabou sendo mantida, essa isenção. O senhor concorda com isso que foi aprovado na CCJ? Olha, o que eu acho é que houve decisões, né? E algumas decisões foram tomadas por maioria. Democracia é isso. Não há unanimidade.
E no plenário, isso vai ser replicado. Nada impede que uma decisão tomada aqui seja revista ou confirmada no plenário. Há espaço para mais negociações? Os argumentos foram apresentados. Água mineral, por exemplo. Água é ou não é um bem essencial à nossa vida? Não estava, entrou. Tomara que o plenário mantenha. Eu defendi isso. Apresentei meus argumentos. Então, o processo é assim mesmo. E na democracia, que é o sistema que nós todos sonhamos, as decisões têm que ser tomadas depois de devidamente debatidas, as questões, pela maioria. O senhor acha que, então, alguns ajustes ainda podem ser feitos no plenário do Senado para que o texto vá para a Câmara? Poderão ser feitos no plenário do Senado, poderão ser feitos na Câmara, aceitos ou não, e na aplicação da lei, nós certamente teremos que nos curvar à realidade dos fatos. Impactos sobre produtos ultraprocessados, por exemplo. Você aumenta o imposto do ultraprocessado e depois descobre que quem compra o ultraprocessado é o mais pobre, então você está jogando contra um princípio. Então a prática vai nos ensinar muito. Agora eu não tenho dúvida, nós não podemos ficar com o sistema atual. O sistema tributário atual se exauriu. Nós temos que competir com o mundo dentro de regras que não são iguais, mas que são mais próximas das regras do mundo para podermos competir com uma relativa paridade de regras. Senador, ficou para semana que vem a sessão do Congresso para análise de créditos suplementares, depois o orçamento, e muita coisa ainda precisa ser aprovada por sessão de Congresso na semana que vem, que já é a última semana. O senhor acha que ainda corre risco de haver um esforço concentrado depois do Natal? Não é risco, é uma possibilidade. Nós temos que deliberar. Orçamento. Não adianta vir, como está chegando, texto dizendo que se não for aprovado o orçamento, vale a proposta. Não é bem assim. Nós temos que deliberar. Mas a não aprovação de orçamento não é um fenômeno apenas no Brasil. Nos Estados Unidos já ficamos 4, 5, 6 anos sem aprovação de orçamento, criando grandes dificuldades. Só que os Estados Unidos vivem uma realidade diferente da nossa. Então nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. E se tiver que pensar um pouquinho mais e trabalhar depois do Natal, não há nenhum pecado nisso. Senador, e ainda tem também o pacote de cortes de gastos do governo, que também precisa ser aprovado, porque o governo conta com isso para o funcionamento do Estado no ano que vem. Como é que essas negociações estão ocorrendo? E o senhor acha que vai passar também isso, além de todas essas votações que nós já mencionamos? São 2 etapas. Primeiro, o governo precisa convencer os seus. Não convenceu ainda. Há reações dentro da base mais própria do governo. Vencida esta etapa, nós vamos ter que deliberar. Mas não para dizer sim, para dizer o que for melhor, segundo o ponto de vista do Congresso Nacional. Porque quem mandou gastar não foi o Congresso. Era uma ordem do governo. Gastar é vida. E a vida complicou. Muito obrigada pela entrevista, senador.